Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindo a mais um especial Informação, como é habitual a informação diária na SPT e também na rede social Facebook. Hoje reuniu-se o Infarmed em Portugal e o coordenador da Task Force para a vacinação contra a Covid-19 avançou que 81,5% da população já se encontra totalmente vacinada contra a Covid-19 e que 86% já têm pelo menos uma dose. Gouveia e Melo antecipou que o país vai chegar aos 85% de pessoas com a vacinação completa no final do mês de setembro, quanto muito no início de outubro, referiu. Da minha percepção, a primeira batalha está a ganha, afirmou ainda. Com toda a inteligência, temos de continuar, porque a guerra não acabou, mas pelo menos a primeira batalha está a ganha, reforçou. No continente, já foram administradas 15 milhões de vacinas, um processo que tem corrido bem. Faltam ainda vacinar 400 mil pessoas. Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou a adesão do povo português à vacinação, destacando o caráter ultraminoritário dos chamados negacionistas, mas achou um aviso: se houver circunstâncias que obriguem à imposição de restrições, essas serão impostas. Para entendermos a dimensão destes dados, temos connosco o Vítor Costa, que é um dos coordenadores do processo de vacinação da Zona Centro. Vítor Costa, o que é que estas novas medidas de desconfinamento anunciadas pelo Infarmed podem representar para Portugal? Ora bem, o Governo teve necessidade de ouvir os peritos no Infarmed, na habitual reunião do Infarmed, em que foi apresentada uma perspectiva da situação pandémica que apontam para, portanto, uma transição para uma nova fase, portanto, uma fase de maior abertura da sociedade, portanto, porque o objetivo, no fundo, é devolver a liberdade às pessoas, fazer com que elas possam retomar a sua vida na plenitude pré-pandémica, que tinham na pré-pandemia, e também, sem dúvida, sem esquecer a importância da vida económica, que foi extremamente afetada, muito condicionada com o fecho de empresas e que, efetivamente, e por necessidade e pela sua importância na vida das pessoas, é urgente retomar. Nesta reunião, portanto, foi, como eu disse, apresentada a situação em que o país se encontra, em que há efetivamente menos vírus de circulação. Portugal tem uma taxa de vacinação excelente, nós estamos com 86% das pessoas com primeira dose, portanto, já vacinadas com primeira dose, e atingiremos os 85% provavelmente na próxima semana ou até ao final do mês de setembro, seguramente. Há efetivamente, isto também nos dá a garantia de que há uma menor transmissibilidade. E isto, portanto, a reunião adiantou, portanto, em termos gerais, para o fim da obrigatoriedade das medidas restritivas, sendo certo que a pandemia não acabou, não é? Vamos continuar a ter pandemia, mas a nossa vida vai deixar de ter as restrições que foram conhecidas até agora e iremos viver naturalmente numa sociedade mais livre, mas onde a responsabilidade individual, não é? Portanto, é feito um apelo ao espírito dos cidadãos, à cidadania, no sentido de controlarmos a situação a partir de agora. Mais livre, acredita que agora que foram atingidos esses números, Portugal poderá avançar para uma terceira dose para os residentes de maior risco? Dos cidadãos, à cidadania. Em Portugal ainda não há, efetivamente, para a população de maior risco, e se entendermos a população de maior risco, a população acima dos 65 anos, portanto, ainda não há uma posição oficial sobre a terceira dose em Portugal. Apesar de as farmacêuticas, portanto, já virem adiantando a necessidade da terceira dose,
O que está a ser feito em Portugal, e já foi iniciado, efetivamente, é a vacinação. A Direção-Geral de Saúde não lhe chama uma terceira dose, mas sim uma dose de reforço às pessoas imunocomprometidas. Portanto, pessoas com doenças graves, como pessoas seropositivas para o vírus da SIDA, doentes transplantados, doentes oncológicos, essas pessoas já começaram a levar uma dose de reforço. Calcula-se que sejam cerca de 100 mil pessoas em Portugal a ter necessidade dessa dose, e isso já começou a ser feito. Para a população em geral, para a população que efetivamente tem mais risco, portanto, a partir das pessoas mais idosas, portanto, ainda não há a posição oficial. Sabemos que em alguns países as coisas já estão a avançar nesse sentido, mas a Direção-Geral da Saúde ainda não tem posição oficial de avanço da terceira dose para estas pessoas. Será que os profissionais de saúde poderão agora voltar ao seu ritmo normal, que acontecia antes da pandemia? Seguramente. Portanto, o sistema de saúde foi, nesta fase da pandemia, extremamente resiliente. Tivemos um sistema de saúde que se conseguiu, apesar de tudo, responder à exigência de uma pandemia que nós conhecemos a dimensão que atingiu, e a nível dos cuidados de saúde primários, efetivamente, houve constrangimentos nas respostas às necessidades das pessoas. Não será estranho a isto, ou alheio a isto, o facto de cerca de 30% a 40% dos recursos humanos dos nossos centros de saúde estarem afetos ao processo de vacinação. Neste momento, a retoma da atividade normal dos centros de saúde e dos cuidados de saúde primários em Portugal é um objetivo e já se está a trabalhar nessa retoma. Os centros de vacinação, a vacinação em massa terminará, será concluída na próxima semana. Apenas alguns centros de vacinação em grandes meios urbanos poderão ficar abertos até ao final de setembro, mas na última semana de setembro, a partir da última semana de setembro, a vacinação, mesmo a vacinação Covid, já passará a ser feita nos centros de saúde. Isso quer dizer que as equipas regressarão aos seus postos habituais de trabalho e aí poderão naturalmente iniciar ou retomar a sua função na plenitude, fazendo mais consultas, fazendo mais vigilâncias, fazendo rastreios que efetivamente ficaram algo prejudicados. Mas já se está a trabalhar nesse processo de retoma da atividade dos cuidados de saúde primários, no sentido de, até aqui, ao nível das nossas necessidades de saúde e da satisfação das necessidades de saúde da população, poder ser retomada também essa normalidade. Muitíssimo obrigado, Vítor Costa, ele que foi um dos responsáveis pela coordenação do processo de vacinação na zona centro do país. E o retomar dos centros de saúde a uma normalidade é algo que a população portuguesa aspira, porque depois de 18 meses de confinamento, 18 meses em que os serviços foram limitados, esse é agora um objetivo, como referiu Vítor Costa. Estas medidas foram muito bem aceitas pelos portugueses, que agora regressam a uma normalidade há muito esperada, mas mantendo as precauções necessárias. Falámos com Vítor Belo, em Albufeira, que nos deu os pormenores deste primeiro dia. Eu vejo que as pessoas continuam a respeitar, além de ter terminado o prazo de usar máscaras na rua, as pessoas continuam a cumprir. Eu há momentos fui ali a uma loja e vi que as pessoas continuam a cumprir muito bem, como se nada fosse. Não se fala no assunto, nada, absolutamente nada. E acho que é um país maravilhoso para se viver e são cumpridores. Olha, assim fossem os políticos. Os políticos e, por vezes, outras coisas que nós não vale a pena falar. É assim. Mas, portanto, as pessoas estão conscientes, está-se em campanha eleitoral, mas o Covid como que é reconhecido, mas as pessoas não passam muita importância, não é? Não, ninguém, não se fala, eu não ouço falar, eu falo com várias pessoas, ninguém fala nisso. É uma coisa que passou e já, como já lhe tinha dito no princípio, eu estou aqui há mês e meio, e desde o princípio que vejo que
E sempre aconselhei, devem cá vir, que não se pensem que isto que é assim tão mau como dizem, e que, olha, eu nem sei sinceramente, não sei o que é que lhe dizer mais, porque é difícil isto. Olha, vale a pena cá vir, eu já disse isso mais que uma vez, venham cá, que isto é um país maravilhoso, é um país que tem aqui uma gastronomia fantástica, tem um clima fantástico, apesar de ter chovido ontem um bocadinho aqui no Algarve, mas é um sonho. Eu estou entusiasmado com isto e penso que há vir mais vezes, muito mais vezes. Turistas, ainda há muitos por aí agora em setembro? Sim. Sim, ainda há bastantes. Eu, por acaso, saio todas as noites, daqui a um bocadinho vou sair ali à Baixa. Eu estou na Baixa, aqui estou no centro. E vejo ainda bastantes, mas não é como era em agosto. Em agosto foi uma loucura. Eu não esperava que houvesse tanto turista. Havia ainda muitos turistas, hoje mais ingleses, alguns ingleses, que vêm sempre. Hoje, por acaso, chegaram aqui ao meu prédio franceses e continuam a chegar. Já pessoas já com uma certa idade, não é? Já não estão novos, porque os novos foram estudar, não é? Para a escola, e outros trabalhar. Agora os mais velhos, assim como eu, estamos cá de férias e estamos muito bem. E aconselho. E Portugal está mesmo bem e recomenda-se, e com estes níveis de vacinação, por que não começar já a pensar numa próxima visita? Portugal registrou nas últimas horas mais 6 mortes e 1.062 novos casos relacionados com a Covid-19. Os internamentos seguem em queda e o número de recuperados superou o de novas infecções. Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 6 mortes e 1.062 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 497 doentes, menos 30 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 103 doentes, menos 16 do que na quarta-feira. Por regiões, o Norte somou hoje 425 casos e um óbito. Já no Centro registaram-se mais 146 infectados e uma morte. Lisboa e Val do Tejo somou 337 contágios e 3 mortos. O Alentejo contabilizou mais 50 casos e um óbito. E por fim, no Algarve registaram-se 78 infecções. Nas regiões autónomas, os Açores somaram 12 casos e a Madeira 14. Os dados indicam ainda que mais 1.431 doentes foram dados como recuperados e que mais de 35 mil pessoas se encontram infectadas com o novo coronavírus. Lamentavelmente, nos Estados Unidos, foram registados nas últimas 24 horas 1.943 mortes relacionadas com a Covid-19, um aumento de 37% em relação à média das últimas 2 semanas. O número de novos casos ultrapassou os 152 mil. Em New Jersey, foram contabilizadas 26 mortes, 2.442 novas infecções nas últimas 24 horas. Em Newark, faleceram 3 residentes. O número de vacinados com 2 doses em todo o país ainda não atingiu os 54%. E a situação nos Estados Unidos é mesmo, eu diria, caótica. Eu vou pedir à nossa produção que nos dê um mapa do mundo onde poderemos ver que agora os Estados Unidos, ao lado da Mongólia, é onde a maior preocupação reside sobre esta pandemia que teima em mudar o mundo. Eu pedia, portanto, este quadro, como podemos ver, em área, o vermelho mais carregado, o Bordeaux, Estados Unidos, preocupação, 46 casos por cada 100 mil habitantes. Para a direita, ainda mais escuro, temos a Mongólia com 102 casos por 100 mil habitantes. É caso para dizer que a situação aqui é de veras preocupante e faz que pensar. Porquê? Porque com tantas contradições, com tantas guerras declaradas a um processo de vacinação que já provou ser a única tábua de salvação, continua sem se entender muito bem aonde é que vamos chegar. O aumento de casos de infecção é geral em todos os Estados Unidos e aparentemente o início do ano letivo contribuiu para essa situação também. Francisco Viveiros faz-nos o balanço do estado da pandemia na Nova Inglaterra. Assim é, Ricky. Realmente aqui no estado de Massachusetts a situação tem piorado substancialmente.
podendo-vos indicar que, enquanto em 16 de fevereiro tivemos um registro de 1.480 casos, ontem tivemos 2.877 casos. Reparem, para em termos de comparação, que a 16 de junho tivemos apenas 68. A situação está a piorar substancialmente. Tivemos ontem também o registro de 15 mortos, 700 hospitalizações, estando 173 casos em cuidados intensivos e 93 pessoas intubadas. As áreas etárias mais atingidas são os 20-29 anos, seguintes 30-39, 40-49 e 50-59. Em termos de vacinação, estamos com 62,2%, enquanto a nível nacional estamos com 49,8%. Portanto, aí a nossa situação é muito melhor do que a nacional, mas mesmo assim muito longe dos estados em que estamos, do estado em que estamos na Europa e nomeadamente Portugal, em que já ultrapassamos os 80%. Notícia também preocupante e referente ao estado de Rhode Island, e esta foi notícia de ontem, é que desde o início das aulas, a 29 de agosto e até o dia 11 de setembro, quando foi feito este registro, houve 600 casos diagnosticados nas escolas, sendo 515 de crianças e 75 de professores e pessoal não docente. No caso das crianças, a incidência está entre os 5 e os 9 anos, exatamente as idades em que não são elegíveis para terem a sua vacina. E isso leva-nos a pensar que nós adultos, ao procurarmos a nossa liberdade individual, a tão apregoada liberdade individual, esquecemos do bem comum, esquecemos dos mais idosos e, neste caso e agora, mais as crianças. Estamos realmente a notar que, quer em todos os estabelecimentos comerciais, quer na rua, ou mesmo em eventos, recintos fechados, as pessoas deixaram de usar a máscara. Deixaram simplesmente de usar a máscara. E refugiam-se no facto de não quererem usar porque já foram vacinadas. Não é o caso. Nós podemos, mesmo vacinados, apanharmos o Covid e transmitirmos aos outros. Tenhamos consciência disso e, para bem de todos, saibamos nos guardar e resguardar os outros. A todos uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado, Francisco Viveiros, e não podemos estar mais de acordo. O mito que a vacina é a salvação de tudo não pode existir. Como referiu Francisco Viveiros, uma pessoa vacinada pode contrair o vírus, pode transmitir o vírus. Agora, a probabilidade disso acontecer é muito menor. E os números, meus amigos, falam por si. Vamos comparar Portugal e New Jersey. O número de casos em New Jersey é mais do que 150%. Nas últimas 24 horas, em Portugal morreram 6 pessoas, aqui 26 pessoas. Estamos a falar em populações similares, da ordem dos 9 milhões. A diferença poderá estar exatamente aí, na percentagem de pessoas vacinadas em relação às pessoas que não estão vacinadas. Lamentavelmente, continua-se a encontrar motivos, uns compreensíveis, outros nem tanto, para que a vacina e o processo de vacinação não seja uma realidade. Os americanos estão a utilizar a crença religiosa como desculpa para não serem vacinados contra a Covid-19. Já há até algumas empresas que estão a implementar regras mais duras. Estima-se que 2.600 funcionários do Departamento de Polícia de Los Angeles estão a utilizar a religião para escapar à obrigatoriedade de tomar a vacina contra a Covid-19. Também no estado de Washington, milhares de trabalhadores do estado estão a utilizar justificações semelhantes. Objeções religiosas, antes usadas com moderação em todo o país para se isentar de várias vacinas obrigatórias, estão agora a tornar-se numa desculpa comum para evitar a vacinação contra a Covid-19. Este número é provável que cresça ainda mais após os mandatos do presidente Joe Biden, que cobrem mais de 100 milhões de americanos, incluindo funcionários do Poder Executivo e trabalhadores em empresas com mais de 100 pessoas na folha de pagamento. O governo reconhece que uma pequena minoria de americanos irá utilizar a sua crença religiosa como justificação, mas disse ainda acreditar que melhorias marginais nas taxas de vacinação irão salvar muitas vidas. Não está claro quantos funcionários federais solicitaram uma isenção religiosa, embora os dirigentes sindicais digam que há muitos pedidos.
Em todos os estados, os requisitos de máscara e vacina variam, mas a maioria oferece isenções para certas condições médicas ou objeções religiosas ou filosóficas. Algumas empresas estão a adotar medidas mais duras. É o caso da United Airlines, que informou aos seus funcionários na semana passada que aqueles que obtiverem isenções religiosas serão colocados em licença sem vencimento, até que sejam implementados novos procedimentos de teste à Covid-19. E assim é praticamente impossível chegarmos a um ponto de entendimento. As opções, as soluções para esta pandemia estão longe de serem encontradas. Por exemplo, são conhecidas apenas 4 variantes da Covid, sendo que a mais perigosa e contagiosa é a variante Delta. Contudo, a Organização Mundial de Saúde disse hoje que serão de esperar outras variantes ainda mais perigosas. Até agora, a Organização Mundial de Saúde reportou 4 variantes consideradas preocupantes: Alfa, Beta, Gama e Delta. A variante Delta, identificada na Índia, está a espalhar-se muito rapidamente pelo mundo, provocando um ressurgimento da pandemia. Muito mais contagiosa do que as outras variantes, mostra-se um pouco mais resistente às vacinas, mesmo que estas continuem a proteger dos casos mais graves de Covid e das mortes. O professor Ucine frisou que o Comitê fez 2 recomendações principais: defender o acesso equitativo às vacinas e não apoiar iniciativas pouco justificadas cientificamente, como uma 3ª dose de vacina contra a Covid-19 proposta, nomeadamente pelo grupo Pfizer-BioNTech. A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4 milhões de mortes em todo o mundo, entre mais de 188 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France Press. O Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde avisou hoje, quinta-feira, para a forte probabilidade de surgimento de novas variantes do coronavírus ainda mais perigosas. A pandemia está longe do fim, afirmam os comunicados dos peritos que aconselham o diretor-geral da OMS a dizer que há uma forte probabilidade de surgimento e propagação de novas variantes muito preocupantes, possivelmente mais perigosas e ainda mais difíceis de controlar do que as já reportadas pela agência da Organização das Nações Unidas. As tendências recentes mais preocupantes, 18 meses após a declaração de uma emergência sanitária pública internacional, continuamos a perseguir o vírus e o vírus continua a perseguir-nos, sublinhou o presidente do comitê, o francês Didier Ucine, durante um ponto de citação com a empresa esta manhã. E com estas notícias, a pandemia está mesmo longe de estar resolvida. E o problema é que, com avanços e recuos que observamos aqui nos Estados Unidos, principalmente, onde a política há muito que tomou as rédeas das decisões, as situações tornam-se ainda mais incompreensíveis. Vou chamar a sua atenção para uma sondagem da CNN. A maioria dos americanos acha que a democracia nos Estados Unidos está sob ataque. A conclusão é de uma sondagem realizada pela CNN. De acordo com uma sondagem da CNN, cerca de 56% dos americanos sentem que a democracia nos Estados Unidos está sob ataque, sendo que cerca de 51% dizem que é provável que os governantes eleitos derrubem com sucesso os resultados de uma futura eleição. Os republicanos têm muito mais probabilidade do que os democratas de dizerem que a democracia está sob ataque, e essa opinião prevalece entre aqueles que apoiam o ex-presidente Donald Trump. Ao todo, 75% dos republicanos dizem que a democracia está sob ataque, em comparação com 46% dos democratas. Entre os republicanos e os independentes com tendência republicana, aqueles que dizem que Trump deve ser o líder do partido têm muito mais probabilidade de ver a democracia ameaçada, 79% entre 51% entre aqueles que dizem que Trump não deve ser o líder do partido. Os republicanos que apoiam Trump continuam a acreditar que a eleição de 2020 foi roubada. Embora não haja evidência de fraude eleitoral, 36% dos americanos dizem que o presidente Joe Biden não obteve legitimamente votos suficientes para ganhar a presidência.
Esses 36% incluem 23% que afirmam falsamente que há evidências sólidas de que Biden não ganhou e 13% dizem que é apenas uma suspeita. Entre os republicanos, 78% dizem que Biden não ganhou e 54% acreditam que há evidências sólidas, apesar de não existirem evidências. Os democratas e os republicanos estão em lados opostos na sondagem sobre se o maior problema com as regras de votação nas eleições é o facto de tornar o voto muito difícil ou a falta de rigor para evitar os votos ilegais. Entre os republicanos, 83% diz que o problema é que as regras não são rígidas o suficiente, enquanto 66% dos democratas dizem que é muito difícil votar. A política a controlar tudo aquilo que acontece aqui nos Estados Unidos. E esta sondagem é relevante porque foi feita pela CNN, como todos sabemos, foi uma estação de televisão bem próxima de Joe Biden, e quando apresentamos estes resultados, teremos que dizer que com mais confusão ficamos na nossa cabeça e, por certo, os telespectadores e os americanos em si também ficam mais confusos, porque já ninguém se entende. Hoje, a atualidade aqui nos Estados Unidos ficou marcada pelo um pacto de segurança histórico entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália. O acordo é visto como um travão à crescente influência da China no Indo-Pacífico, ainda que a China não tenha sido mencionada no comunicado conjunto. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália anunciaram um pacto de segurança histórico envolvendo a partilha de tecnologias de defesa avançadas. O acordo é visto como um travão à crescente influência da China no Indo-Pacífico. Trata-se de investir na nossa maior fonte de força, as nossas alianças, e atualizá-las para melhor responder às ameaças de hoje e de amanhã. Trata-se de conectar os aliados e parceiros da América de formas novas e ampliar a nossa capacidade de colaboração, reconhecendo que não existe uma divisão regional que separe os interesses dos nossos parceiros do Atlântico e do Pacífico. O Reino Unido, a Austrália e os Estados Unidos estão a criar uma nova parceria trilateral de defesa conhecida como AUKUS, com o objetivo de trabalhar de mãos dadas para preservar a segurança e a estabilidade do Indo-Pacífico. Estamos a abrir um novo capítulo na nossa amizade e a primeira tarefa dessa parceria será ajudar a Austrália a adquirir uma frota de submarinos de propulsão nuclear. Pretendemos construir estes submarinos em Adelaide, Austrália, em estreita cooperação com o Reino Unido e os Estados Unidos. Mas deixem-me ser claro, a Austrália não pretende adquirir armas nucleares nem estabelecer uma capacidade nuclear civil. Este pacto é mais uma das estratégias para reforçar o papel global de Washington após a caótica retirada do Afeganistão. Na próxima semana, Biden acolhe uma cimeira presencial de líderes das nações do Quad, Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos, que se têm vindo a coordenar contra a afirmação crescente da China. E as reações não se fizeram esperar. A República Popular da China considera extremamente irresponsável a venda de submarinos de propulsão nuclear à Austrália no quadro do novo Tratado de Defesa que envolve também o Reino Unido. A cooperação entre os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Austrália, no que diz respeito aos submarinos nucleares, prejudica de forma grave a paz e estabilidade regionais, intensifica a corrida ao armamento e compromete os esforços internacionais sobre a não proliferação nuclear, disse hoje o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China. O presidente de França, entretanto, Emmanuel Macron, também criticou a medida e a França reagiu com indignação aos anúncios de que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha ajudariam a Austrália a desenvolver submarinos e que a Austrália estava a retirar-se de um acordo de 66 bilhões de euros para comprar submarinos na França. Em seu cerne, a tempestade diplomática está no centro. Os Estados Unidos já referiram que a França é um parceiro vital na região do Pacífico, assegurou hoje o chefe da diplomacia norte-americana, mas poderemos mesmo dizer que a situação é neste momento preocupante. Porquê? Porque ninguém se entende e o fator económico, uma vez mais, a liderar todo este processo.
De regresso aqui às nossas comunidades, uma boa notícia para todos aqueles que foram afetados pela tempestade tropical Aida. O mayor da cidade de Elizabeth, Chris Boland, anunciou ontem a inauguração de um escritório do FEMA para ajudar residentes afetados pela tempestade tropical. September 16th. It will be located at the O'Donnell Dempsey Senior Center at 618 Salem Avenue in Elizabeth. This is for personal property and personal loss. This is not for the business community. That will have to come under a different plan, which has not been told to us yet. This Disaster Recovery Center site will be available 7 days a week. The hours of operation right now are Monday through Friday from 7 a.m. to 7 p.m., Saturdays and Sundays from 8 a.m. to 5 p.m. These hours are subject to change, and keep in mind that it is much easier if you file your claim online, and that would be at disasterassistance.gov, disasterassistance.gov, or call 1-800-621-3362. And if you cannot do that, you can't get disasterassistance.gov or call that number, then you can visit this in-person site in the city of Elizabeth and they will assist you. Essa ajuda vai chegar também à cidade de Newark. Uma delegação do FEMA estará presente na segunda-feira, dia 20 de setembro, entre as 9 e as 5 da tarde no Sport Clube Português e no sábado, 25 de setembro, entre as 9 e as 5 também, na St. Stephen's Community Center, no Wilson Avenue, nas 5 esquinas, para o preenchimento de formulários, e haverá ajuda em português também. Um terremoto de 6 graus na escala de Richter sacudiu a província de Sichuan, no sudoeste da China. Pelo menos 2 pessoas morreram, há 60 feridos e 35 casas ruídas. O balanço pode vir a agravar-se nas próximas horas. Pelo menos 2 pessoas morreram, dezenas ficaram feridas e várias casas ruíram devido a um terremoto de 6 graus na escala de Richter que sacudiu a província de Sichuan, no sudoeste da China. Segundo as primeiras informações dadas pela televisão estatal CCTV, há pelo menos 60 feridos e 35 casas ruídas. O balanço pode vir a agravar-se nas próximas horas. Esta é uma zona com atividade sísmica regular. Em 2008, um terremoto de 7,9 na escala de Richter, também na província de Sichuan, matou quase 90 mil pessoas, sobretudo devido ao colapso de escolas e de vários edifícios de construção deficiente. E da China para o Afeganistão, onde os problemas persistem. As diferenças entre os talibãs radicais e moderados são visíveis em Cabul. E hoje correram rumores que um dos líderes do grupo poderia ter sido morto, o que veio depois a ser desmentido. O atrito entre talibãs radicais e moderados tem-se intensificado no governo afegão, depois de que o grupo islamita ter formado um gabinete mais radical na semana passada que tenta implementar as regras impostas na década de 90. A informação foi adiantada por 2 afegãos, que referiram que a luta pelo poder em Cabul está no auge. Esta informação foi avançada pela agência de notícias Associated Press. A discussão ocorreu nos bastidores, mas rapidamente começaram a circular rumores sobre um confronto violento recente entre as 2 facções no Palácio Presidencial, incluindo a alegação que o líder dos radicais, Abdul Ghani Baradar, pudesse estar morto. Os rumores chegaram a tal ponto que uma gravação de áudio e uma declaração manuscrita, ambas alegadamente de Baradar, negaram que estivesse morto. No final do dia, o líder apareceu numa entrevista para a televisão pública do Afeganistão. Baradar atuou como líder das negociações entre os talibãs e os Estados Unidos da América, que abriram caminho para a retirada das forças norte-americanas do Afeganistão, tendo sido concluída no final de agosto, 2 semanas depois do grupo radical islâmico ter invadido a capital, Cabul. Após a tomada de Cabul, Baradar foi o primeiro alto funcionário dos talibãs a sugerir a possibilidade de um governo inclusivo,
Mas essas esperanças foram logo frustradas com a formação de um executivo totalmente masculino e exclusivamente talibã na semana passada. Os dois afegãos, familiarizados com a luta pelo poder, segundo a Associated Press, falaram sobre a condição de anonimato, no sentido de proteger a confidencialidade daqueles que partilham o descontentamento. Disseram ainda que um dos ministros brincou ao ameaçar recusar o cargo, irritado com o governo totalmente talibã que evitava as minorias étnicas e religiosas no país. E do Afeganistão para o Vaticano, o Papa Francisco reiterou a sua posição contra o aborto, mas aceita as uniões de facto entre pessoas do mesmo sexo. Na viagem de avião entre a Eslováquia e Roma, o Papa falou com jornalistas e disse que o aborto é um homicídio, mas não defende recusar a comunhão aos políticos para o aborto. Disse também que o casamento religioso deve continuar reservado às uniões entre pessoas de sexo diferente, mas que a união de facto é uma opção útil e boa para os casais do mesmo sexo. Pela primeira vez, uma missão espacial não levou a bordo nenhum astronauta profissional. Todos os ocupantes foram civis, sem experiência de voos espaciais. Já saiu do Cabo Canaveral, na Flórida, o foguetão da empresa SpaceX de Elon Musk, levando a bordo uma cápsula com uma tripulação muito especial. É a primeira vez que uma missão espacial não leva a bordo nenhum astronauta profissional. Todos os ocupantes são civis sem experiência de voos espaciais. A comandar a missão está o multimilionário Jared Isaacman, fundador e diretor executivo da empresa de comércio eletrónico Shift4Payments. Ele, o patrocinador da viagem. O resto da tripulação é constituído por 2 vencedores de um concurso, um engenheiro de dados e uma geocientista, e ainda uma médica. Nunca um voo espacial privado foi tão longe. A cápsula deve atingir uma órbita terrestre para lá da Estação Espacial Internacional e do telescópio Hubble e dar 3 voltas antes de regressar à Terra. É mais que uma missão de passeio, a tripulação vai fazer experiências médicas com potenciais aplicações para a saúde humana na Terra e durante futuros voos espaciais. E vamos agora ao desporto. Ontem foi dia de Liga dos Campeões, de mau pronúncio para o Sporting, depois da goleada em casa com o Ajax. O Porto e o Benfica empataram. E hoje o Sporting de Braga entrou mal na fase de grupo da Liga Europa ao perder por 2-1 em Belgrado, diante do Estrela Vermelha. Os minhotos ainda reagiram de forma supersónica ao golo inaugural do Sérvios, mas deixaram fugir o ponto, devido a um penalti cometido por Turmena, que motivou logo muitas queixas da equipa portuguesa. Entretanto, a seleção nacional soma e segue no Mundial de Futsal, que se disputa na Lituânia. E hoje derrotou as Ilhas Salomão com uma goleada de outros tempos, 7-0. Com o empate da Tailândia com Marrocos, Portugal está apurado para os 8º de final, num jogo histórico para o selecionador Jorge Brás, que somou o seu jogo 154 pela equipa das esquinas. Fábio Cecílio foi o jogador que inaugurou o marcador logo aos 4 minutos, seguiram-se os golos de Ricardinho e André Coelho e a seleção nacional foi para o intervalo a vencer por 3. Entretanto, outra seleção, a seleção portuguesa de futebol feminino, empatou hoje 1-1 com a Turquia, no primeiro jogo do Grupo H europeu de apuramento para o Mundial de 2023, que se vai disputar em Alânia. As turcas adiantaram-se aos 30 minutos por intermédio de Agmir Uras e a formação das esquinas respondeu na segunda parte, aos 58, por Jéssica Silva. As comandadas de Francisco Neto voltam a jogar no domingo em Israel, no agrupamento no qual participam ainda a Alemanha, a Bulgária e a Sérvia. O primeiro classificado qualifica-se para a fase final e o segundo segue para os play-offs. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8505, 1,1757 para o euro, 5,25, 0,1902 para o real. Estamos quase a chegar ao outono, mas vamos saber quais são as previsões do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 63 graus, Filadélfia com aguaceiros com 78 graus,
Nova Iorque com aguaceiros com 76 graus. Boston com céu nublado com 72 graus. Hartford com aguaceiros com 76 graus. Danbury com aguaceiros com 76 graus. Miami com trovoada com 87 graus. Gold Coast com trovoada com 85 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 76 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 63 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta. Por isso mesmo, fique por aí. Nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. É já no próximo domingo, dia 26, que se vai realizar o primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. Você tem de tudo para passar um domingo memorável com DJ, artistas locais, surpresas e muito mais. Frango no churrasco, sardinhas assadas, cachorros, febras e o respectivo acompanhamento. Menu infantil e bebidas à descrição, com sodas, refrigerantes, cerveja, vinho e águas minerais. Uma bola de Berlim para cada pessoa. É já no domingo, dia 26. Não perca, adultos $60, crianças 35. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Ligue já para 973-979-3451 ou então em www.tugatickets.com. Sofia Espiritualista, leitura de mãos e de cartas. Há mais de 20 anos que a Sofia ajuda pessoas com problemas de alcoolismo, drogas, amor, casamento, saúde e negócios. Não deixe que a distância influencie a sua felicidade. Se não tem carro, a Sofia vai até si. Sofia ajuda com todos os problemas da sua vida. Peça mais informações. Ligue já para o 732-713-0425. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID.4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Queijo da Serra Aldeia. De Gouveia, Portugal, a suavidade e o gosto de um queijo confeccionado com leite de ovelha bordaleira à maneira antiga. Agora curado ou amanteigado. Queijo Aldeia, um néctar dos deuses da Serra da Estrela para a sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Bem-vindos à Linha Aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Peço-lhe uma vez mais que não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone, só assim podemos estar na mesma página e ter uma boa conversa. Já temos uma chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite, Sr. Ricky. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Com o José Freire. Amigo Freire, em que é que posso ajudar? É o seguinte, eu já mandei há tempo o formulário lá para a reforma das Forças Armadas e, passado uns meses, recebi cá a comunicação que o despacho tinha sido entregue nas Forças Armadas. Mas a partir daí não recebi mais nada. Portanto, recebeu a informação que o processo foi recebido
e que foi referenciado para as Forças Armadas, correto? Correto. Uma pergunta, mandou uma cópia da sua caderneta militar? Não. Pois, isso poderá ter sido um dos problemas. Quando preencheu o formulário, nós sempre referimos que seria importante enviar cópias de todos os documentos, incluindo a primeira página da caderneta militar, para termos a certeza que estamos todos na mesma página, digamos assim. O senhor vive, onde é que reside? Vivo em Flemington. Em Flemington. Nós vamos ficar com o seu número de telefone e eu possivelmente só na segunda ou na terça-feira é que lhe poderei dar uma chamada, mas irei falar, portanto, explicar-lhe o que é que poderemos fazer. Pode enviar um e-mail, pode enviar uma carta também para pedir informação. Normalmente, o senhor está reformado em Portugal? Não, eu lá não tenho reforma. Não tem reforma, portanto, porque aí deveria haver, portanto, é necessário informação adicional. Portanto, eu entrarei em contato consigo ou na segunda ou na terça-feira para podermos ver exatamente o que é que se pode fazer para o ajudar. Está bem? Ok, obrigado, Sr. Rico. Muito obrigado. Boa continuação. Obrigado. E aqui, portanto, este é um tema que apaixonou muito dos portugueses. Lembro que em outubro serão efetuados pagamentos, portanto, todos aqueles que têm uma reforma de Portugal devem ver esse valor que lhes foi atribuído, se preencheram os formulários no devido tempo para essa contabilização ser feita. Lembro também que há retroativos que serão pagos desde o dia em que obtiveram essa reforma. Portanto, outubro vai ser um mês interessante também de chamada sobre esse tema. Vamos a mais uma chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Está a falar com o Manuel, aqui do Auxílio Maior. Sr. Manuel, muito boa noite. Em primeiro lugar, parabéns pelo vosso programa. Portanto, é um programa bastante informativo para a comunidade e das coisas que vocês nunca desistem. Obrigado. Agora, queria pedir uma informação, Rico. Sim. Eu tenho um cunhado que quer vir de Portugal aqui como turista. E não pode ver quando é que eles têm autorização para vir. Ok, eu vou ser muito sincero consigo. Neste momento não há a possibilidade de turistas entrarem da Europa, do espaço Schengen, aqui nos Estados Unidos, e isso inclui portugueses. Portanto, os americanos podem ir a Portugal, os turistas portugueses ainda não podem vir aos Estados Unidos. Com a situação que se vive em Portugal, a nível de vacinação, esperava-se que isso pudesse acontecer, mas como vimos há bocadinho no mapa que passámos dos Estados Unidos, a situação aqui nos Estados Unidos está longe de estar perto da normalidade. Eu tenho informações, por acaso hoje falei com alguém conhecedor do processo. Essa abertura não deverá acontecer, possivelmente, antes do final do ano ou mesmo só no princípio do ano seguinte. Há um fator que todas as pessoas estão a contabilizar, é que a economia norte-americana precisa desses turistas e que não deveria haver muito risco, já que eles, a maioria, deverão estar vacinados e tudo mais, mas a verdade é que a situação aparentemente está longe de estar regularizada e eu espero estar enganado, espero que essa abertura se dê amanhã, mas sendo honesto e depois da conversa que tive hoje, não deverá acontecer antes do final do ano. Esperamos, seria uma ótima notícia se os turistas pudessem vir aqui por altura do Natal. Vamos ver. Sim. Rico, muito obrigado pela informação. Olha, só uma coisa, o que me admira a mim é que nos espaços Schengen da Europa, eles não têm entrada e, por exemplo, do sul da América, do Uruguai, eu tive uns amigos que chegaram esta semana do Uruguai e não precisaram de visto, de vacinas, nem nada. Do Brasil, que é o segundo país com mais casos, viajam até ao México, fazem quarentena e depois podem entrar. Portanto, digamos que são dois pesos
duas medidas e um dos grandes problemas também é que a situação na Europa não é uniforme. Quer isto dizer que... E depois, eu compreendo um bocadinho a posição dos Estados Unidos, porque, por exemplo, nós aqui em New Jersey temos 70 e algo por cento dos residentes vacinados, mas, por exemplo, em alguns estados do interior, a percentagem de vacinação é dos 49% ou 50%. E então é uma medida que afeta todas as pessoas, portanto é algo que foi imposto, eu volto a lembrar, foi imposta pelo antigo presidente Donald Trump, nunca foi revista por Joe Biden, com Joe Biden e o seu governo a admitirem há cerca de 3 meses que a medida se calhar não era adequada, mas a realidade é que com este número de casos, eu lembro que hoje nos Estados Unidos foram 152 mil, a situação está longe de estar normalizada. Ok? Muito boa noite. Muito obrigado e continuação do vosso programa que a comunidade bem gosta. Portanto, estamos muito agradecidos. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu quero aproveitar para dar um achega nesta situação, porque a situação na fronteira do Sul, no Texas, é de veras preocupante. É de veras preocupante e nós temos que fazer contas. 2 mais 2 tem que ser 4, não podem ter 5. Aqui em Newark há mais praticamente 2.000 novos alunos que não falam inglês nas escolas públicas. Em Elizabeth, 1.600. Com todo o respeito, estas pessoas têm o direito a tudo e eu compreendo, mas estão a vir de algum lado. Então, as medidas têm que ser uniformes para que não exista esta incongruência que nos confunda todos. E espera-se medidas, mas espera-se, acima de tudo, que as pessoas tenham consciência daquilo que tem que ser feito. Vamos para a próxima chamada. Olá, muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Ricky? É sim? É sim. Aqui fala Agostinho Araújo. Senhor Agostinho, muito boa noite. Diga, por favor. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer-lhes o vosso programa e à produção, claro, toda. Obrigado. Eu também sou um veterano e também já foi processado o meu requerimento, mandaram para o Ministério da Marinha, fui marinheiro, claro. E também estou à espera, mas eu nunca dei, realmente a minha confusão é que eu nunca dei o número do banco, do banco. Não tem que dar o número do banco. Portanto, como tem que estar reformado, o formulário em si, o senhor é reformado em Portugal ou não? Não. Portanto, se não é reformado em Portugal, preencheu, penso que é o formulário 2, onde tem, portanto, o seu número de segurança social e como há um acordo bilateral, que eu lembro que foi primeiro assinado com Condoleezza Rice e Paulo Portas e revisto depois 2 vezes, porque primeiramente, e aí é que vem muitas das confusões, primeiramente esse subsídio não era aplicável a quem nunca trabalhou em Portugal. Depois, quando foi revisto 2 vezes, tornou isso possível e tem que haver, portanto, a comunicação com o departamento aqui nos Estados Unidos, portanto, se é reformado do Social Security ou de qualquer sindicato, portanto, de onde quer que tenha a sua reforma, para que esse valor seja agregado. Portanto, são casos, eu diria que a melhor solução é esperar para outubro, ver se há alguma alteração na sua reforma para melhor, portanto, se recebeu algum desse subsídio, e depois, a partir daí, se não, dê-nos uma chamada, não tem que chamar aqui na linha aberta, portanto, durante o dia, e nós iremos, depois, a partir desse tempo, tentar ajudá-lo da melhor maneira possível, porque eu sei de pessoas que já receberam a confirmação que irão receber, o valor até que irão receber, e pessoas que estão dos 2 lados, que nunca trabalharam em Portugal e outras que têm uma reforma de Portugal. Portanto, a medida está lá, a medida é aplicável. Agora, se há casos onde a situação não foi clarificada, é mais um serviço que iremos ajudar com todo o prazer. Está bem? Está bem, Henrique. Obrigado pela informação. Obrigado, um ótimo dia para si. Eu penso que temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. E será a última chamada do dia. Muito boa noite. Boa
Olha, eu não preciso falar na televisão, só queria pedir se vocês me davam o número de telefone do advogado em Lisboa, porque eu tenho um problema com a minha mãe e era para ver se eu podia falar com ele, a ver o que é que me podiam dizer. Sim, eu posso já dar esse número de telefone, dê-me só um minutinho, vou aqui ao meu telefone e já lhe dou. Tem um papelzinho aí consigo? Obrigado. Sim, eu já estou 011-351-21, que é a Lisboa, não é verdade? Correto, então agora vamos lá saber onde é que está. 9625 9625 02 02 134 134. Está bem? Oh, e eu tenho o indicativo todo de Portugal, lá que 01135, este número todo? Sim, sim, é esse número, é, exatamente. Eu só dei o número de telefone, tem que marcar o indicativo e depois o número que eu lhe dei, está bem? Sim. Olha, diga-me uma coisa, já agora talvez me possa informar, que é para não entrar assim como seja uma bruta, não é? O nome do advogado, pode ser? Nelson, é o Dr. Nelson 13, Nelson 13, ele residiu aqui nos Estados Unidos, portanto diga-lhe, olha, eu vejo o programa Especial Informação do Luís Pires e do Ricky Durães e este é o número de telefone, expõe a sua situação e o Nelson 13 saberá como encaminhá-la, está bem? Ok, obrigadíssimo. Obrigadíssimo. Obrigado. Um bom dia. Bem, e chegamos ao fim das chamadas, vamos agora a um breve espaço publicitário. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E não se esqueça que é aí no Costa del Sol que se realizará no dia 26 de setembro o grande piquenique da Rádio Clube Português, onde estaremos todos para uma tarde, um dia de muita diversão. Se não tem o seu bilhete ainda marcado, faça-o porque vai ser uma tarde espetacular, a encerrar o verão, começar o outono. Apoio também um projeto que tem dado muitas alegrias a toda a nossa comunidade, não só aqui, mas espalhada por todo o mundo. E agora vamos também a um segmento que sempre gostamos, que são os aniversários. Hoje não temos uma mão deles, mas temos dois. Vamos lá então. Ricardo Ferreira, 40 anos de idade. Muitos parabéns, Ricardo. É o meu xará. Hein? E a Kristen Marks, 31 anos de idade. Parabéns, Kristen. Pronto, e chegamos assim ao fim de mais um especial Informação. Amanhã é sexta-feira e, por conseguinte, eu estarei aqui com o Luís Pires para fazermos o recapitular da semana. Você em casa continua a assistir a SIC Internacional com a telenovela Amor, Amor. Fique bem. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.